Shalom Ubrajá. Depois de ter profetizado o que aconteceu nas eleições de Honduras, vou dizer o que vai acontecer no governo do seu atual presidente. Depois que todos vocês, o povo de Honduras, assistiram ao vídeo onde o Senhor me mostrou que os Estados Unidos, ou seja, Donald Trump, iria atrás da Venezuela, de Cuba, da Nicarágua e de Honduras. Mas Honduras não da mesma forma que iria atrás dessas outras nações, e sim interferindo politicamente. E nesse mesmo vídeo dissemos, irmão, o que ia acontecer? Nas eleições, vocês sabem que querem fazer trapaça nas eleições de Honduras. E oro a Deus para que tenha misericórdia, porque querem trazer o espiritismo diabólico que existe na Venezuela, querem fazer o povo se ajoelhar, mas eu vi a mão de Deus apontando. Um homem, mas a que menos associavam era uma mulher. Eu digo ao hondurenho que ore, querem fazer trapaça para que fique uma mulher? Estou sendo muito sincero, irmão, para que você não diga que Deus não avisou. O que o Senhor me disse, que saiu da minha boca, é que vão atrás de Cuba, vão atrás da Nicarágua. Eu disse que iriam atrás de Honduras, mas não da forma que vocês pensam, não. Não. E é que o Partido da Mulher tentaria trapacear, faria trapaça. E isso, irmão, aconteceu várias vezes quando tentaram revogar as eleições. Contagem de votos e um monte de outras coisas para que o Partido da Mulher estivesse na frente. Mas Deus me mostrou que os Estados Unidos interviria e seria quem colocaria o presidente na nação de Honduras. Claro, Deus coloca e tira reis. Mas, desta vez, não foi a elite que colocou como no governo anterior, e sim que esse presidente foi colocado pelos Estados Unidos e o homem que Deus tinha. Eu disse isso em um vídeo para que fosse o presidente que Deus queria, o homem de sobrenome Nasrallah. Mas Deus me mostrou que permitiria que os Estados Unidos e fosse por Honduras e que eles colocassem o seu presidente, o Senhor mudava os planos e permitia que os Estados Unidos, irmão, colocasse o presidente, embora Deus, irmão, dê aos povos, conforme os povos andam. Amém. Não estou dizendo que este vai ser um homem mau, nem que este homem, pois Deus o colocou para castigo. Não é assim não, mas Deus responde às orações do povo conforme o que pedem. E o Senhor me mostrou. Começo dizendo que vocês têm que orar pelo seu presidente, Nazi Asfura, tem que orar por ele, pois ele vai precisar de oração para que Deus lhe dê sabedoria. Para governar a nação de Honduras, esse homem deve se cercar de profetas genuínos, verdadeiros, para que o aconselhem, de pastores e ministros. Por quê? Porque ele por si só não vai ter a sabedoria para governar Honduras. Honduras tem que orar, não porque ele seja mau, não estou dizendo que ele vai ser um homem mau, não é isso? Presença de Deus, Deus, o e que Deus, e que Deus faça, e que Deus não ia ter a sabedoria para governar e que ele iba a tener que orar por él. ¿Para qué? Para que él gobernase, hermano, con la sabiduría y con el conocimiento que requiere tener un presidente para sacar un país adelante. No soy político, no soy de izquierda. Nem sou de direita, na verdade eu digo o que Deus me diz, irmão. E não posso comprometer isso com ninguém, absolutamente ninguém, mas o que Deus me diz é isso que eu digo. Na verdade, senhores, o povo tinha orado a Deus e Deus respondeu a eles com esse homem. Mas em uma visão, Deus me disse que quem ele tinha para eles era alguém chamado Nasrallah. Mas ele disse, vou permitir que os Estados Unidos entrem. E foi aí que eu dei a profecia. Irmão, no ano passado, antes das eleições, que eu disse, irmão, que os Estados Unidos iriam atrás da Venezuela, de Honduras, de Cuba e da Nicarágua, mas por Honduras, não de uma forma ruim, de que aqui iriam intervir, não, mas que eu ia colocar assim,
sim. Não há relações ruins entre Honduras e Deus. Ele me disse, não é assim, é por causa da política. Eles vão colocar o presidente, eles vão influenciar muito. Para quê? E isso veio de cima, irmão. Embora haja coisas mais profundas sobre as quais eu não quero falar disso, sabe? Porque eu poderia me meter, eu poderia me meter em uma encrenca. Mas isso foi o que Deus me mostrou e se cumpriu, irmão. Porque não, o presidente que ganhou na Rias Fura foi... Praticamente, irmão, Donald Trump disse que ele tinha que ganhar de qualquer jeito, ou então o governo de Honduras atual ia ter problemas. E o que aconteceu, irmão? Pois ganhou esse homem. No entanto, o que Deus me mostra, irmão, se cumpre de uma maneira muito forte. Por quê? Porque quando eu disse que Honduras ia tomar, que os Estados Unidos iam tomar Honduras, é por certas coisas que existem aqui. Que os Estados Unidos, irmão, ouça bem, vão manifestar sua presença, vão criar interesses dentro desta nação. E é aqui que este homem deve ter a sabedoria para governar sua nação, para governar seu país. E as empresas, irmão, que são para benefício do povo, não sejam vendidas, não sejam dadas, irmão, a estrangeiros. Sabe o que quero dizer? Como aconteceu no meu país, que o setor público, em sua grande maioria, foi vendido, ouça bem, foi vendido para, como por exemplo, a Barrigol, uma mina muito forte, montanhas e montanhas cheias de ouro e de outros benefícios que a terra dá, de outros minerais, foi vendida para muitas. Companhias estrangeiras, canadenses, americanas, desfalcando um pouco a economia da nossa nação, a ponto de quase nada no meu país é público, quase tudo é do setor privado. Ou seja, há muitas coisas boas no meu país, mas elas são e foram vendidas literalmente para empresas estrangeiras. Eu acho que a República Dominicana é mais dos americanos do que de outros. Não estou dizendo que Honduras vai cair nisso, mas Deus me disse, diga para eles orarem, para que eu dê sabedoria ao seu presidente, para que governe com sabedoria, para que governe com o conhecimento que ele precisa para governar. Foi isso que o Senhor me mostrou. Vocês têm que orar para que Deus dê sabedoria ao seu atual presidente. Por quê? Esse homem, quem o colocou aí, foram os Estados Unidos. E ele vai cumprir ordens diretas dos Estados Unidos, provendo e facilitando tudo o que os Estados Unidos quiserem na nação de Honduras. Deus me mostrou que haveria facilidades, ouça bem, e que o mercado de trabalho melhoraria um pouco. Mas Deus quer que orem pela sabedoria desse homem. Não posso te dizer que vão dar mais vistos. Não posso te dizer que Honduras vai ficar como Porto Rico, irmão. Não posso te dizer porque Deus não me mostrou. Deus não me mostrou isso. Simplesmente os Estados Unidos queriam proteger e tomar recursos desta nação. Estou falando, irmão, de forma muito forte. Claro, isso ia trazer oportunidades de trabalho para muitas pessoas do setor pobre de Honduras. Ia haver prosperidade e empregos nesta nação. Mas, no entanto, irmão, há coisas que, se o povo não orar, vão escapar das mãos desse presidente. Porque, repito, é bom por um lado que os Estados Unidos entrem, mas esse homem tem que tomar a decisão sábia sobre as relações que terá com os Estados Unidos. Sabe? É bom que os Estados Unidos entrem, por isso que acabei de mencionar. Então, hondurenhos, orem a Deus para que Deus lhe dê sabedoria. Para que esse homem saiba se mover no que diz respeito às relações diplomáticas e tome a decisão sábia e correta. Você sabe o que estou te dizendo?
Orem a Deus para que dê sabedoria ao presidente. A Bíblia nos manda orar pelos nossos governantes, pelos nossos presidentes. A Bíblia nos manda orar pelos nossos governantes. A Bíblia nos manda orar pelos nossos governantes. Pela nossa nação, irmão, pelo nosso governo, pelos nossos governantes. Para que Deus lhe dê sabedoria, irmão, para que Deus o guie no que vão fazer, nas decisões que vão tomar. Porque ser presidente de uma nação é algo muito sério, senhores, muito sério. E que Deus tenha misericórdia. Este homem, repito mais uma vez, uma pessoa temente a Deus. Deus me mostrou e me disse: presidente de Honduras, Narias Fura, que os hondurenhos orem para que eu lhe dê sabedoria. Sabedoria para Narias Fura, para que ele saiba governar a nação de Honduras. Narias Fura, Deus me mostrou isso dessa maneira, que é um homem que teme a Deus, é um homem que teme a Jeová, mas precisa da sabedoria de Deus para governar, mais do que outros presidentes de outras nações. O Senhor me enfatizou isso. Os Estados Unidos, irmão, interviriam em Honduras. Foi o que Deus me mostrou, e não de modo forçado, mas sim de uma forma para tomar recursos, para tornar mais evidente a sua presença nesta nação. E dessa maneira, senhores. Vocês viram a reunião do Donald Trump? Acho que ele também foi convidado. Esse vídeo onde Deus me mostrou isso, irmão, é do ano de 2025. Quando esse homem ainda não havia vencido a eleição em Honduras. E quando Donald Trump ainda nem o tinha convidado, na reunião, Donald Trump nem tinha falado que ele seria o presidente de Honduras. Sabe? Então Deus falou comigo, irmão, e me disse para orar por ele, pedindo sabedoria. Porque quando os Estados Unidos se envolverem, ele precisa saber tomar decisões importantes. Porque os Estados Unidos vão trazer um benefício econômico, uma ajuda no setor de trabalho. Deus vai abençoar a nação de Honduras. Nisso, irmão, na terra, nos frutos, vem uma bênção para Honduras. Nos frutos, irmão, na sua terra. Essa terra é abençoada com os frutos. Deus continuará abrindo portas para eles. E a economia vai se intensificar. Por quê, irmão? Porque os Estados Unidos vão intervir, não para o mal, mas para o bem. Mas nesse mal, nesse bem, não é para o mal. Este homem precisa saber tomar decisões importantes. Por quê? Porque vão fazer guerra contra ele. Por quê? Do próprio país dele vão fazer guerra contra ele. E esse homem tem que tomar decisões. Ele tem que tomar decisões. E ele tem que fazer coisas para as quais o Senhor o colocou ali. Que o Senhor o pôs ali para isso. Então foi isso que Deus me mostrou. Foi isso que Deus me falou. Deus me deu essa palavra para a nação de Honduras. E é isso que vai acontecer no seu governo. Ele tem que tomar cuidado, porque pessoas de Honduras mesmo vão tentar atacá-lo. Mas esse homem deve buscar conhecimento do Senhor, deve se cercar de pastores, de profetas, para que o aconselhem, para que faça o trabalho que Bukele está fazendo, para que faça o mesmo trabalho que Nayib Bukele está fazendo. Então Honduras, que Deus abençoe Honduras, irmão, é uma nação que queremos muito, amamos muito, porque lá fizemos grandes cruzadas de milagres, de curas, onde Deus fez muitas coisas grandiosas. Nas cruzadas que participamos na nação de Honduras. No entanto, essa foi a palavra que Deus me deu sobre o que vai acontecer no governo desse homem. Muito cuidado. Vão tentar atacá-lo dentro do próprio grupo. Vão tentar atacá-lo. Orem por ele para que Deus o proteja. Ponto número 2. Orem por sabedoria. Que Deus lhe dê sabedoria para que este homem saiba tomar as decisões que precisa tomar. Quando os Estados Unidos entrarem. Ponto número 3. Os Estados Unidos vão entrar em Honduras, não de maneira ruim, repito, mas de maneira boa. Fazendo coisas, irmão, conexões nunca antes vistas em Honduras. Da forma como os Estados Unidos vão começar a investir em Honduras, interesses que vão criar aqui, irmão.
vai surgir muito trabalho, irmão. Nunca tinha acontecido antes. Então o pessoal de Honduras, tenham sabedoria. Tenham muita sabedoria. Porque este homem tem que saber tomar as decisões quando os Estados Unidos entrarem. Porque vocês têm responsabilidade e que interessam aos Estados Unidos. E esse homem tem que saber tomar decisões. Sabe, estou falando claro e ao mesmo tempo estou falando com um pouco de sabedoria. Mas quem tem ouvidos para entender, que entenda. Porque se um presidente não sabe tomar decisões, nesse tipo de coisa que estou te dizendo, o país pode ir à falência. A economia pode quebrar, como na Venezuela, como estava caindo na Argentina, levando o país à falência, missão, miséria, e levando-os a emigrar para muitas partes do mundo, aos cidadãos. Então, seus presidentes têm que saber tomar decisões. Esse homem tinha boa intenção, mas lhe faltou sabedoria. Deus me disse que orem por ele, por sabedoria, por Nariasfura. Viu um ataque de morte contra o seu presidente, Nariasfura. Um espírito de morte o persegue para querer acabar com ele. Mas Deus me disse para orarem, que orem para que eu detenha esse ataque. Vai acontecer como se fosse um ataque nele, para que ele faleça. Um ataque, irmão. Que Deus me disse, diga ao povo de Honduras para orarem, para que eu o proteja. Vai haver muita pressão contra esse homem. No próprio país dele, Honduras. Então, ao povo de Honduras, Deus os faz orar. Orem, clamem pelo seu governo. Clamem pelo seu governo. Clamem por ele, para que Deus tenha misericórdia. Deus abençoe quem está me assistindo. Deixe um like no vídeo, inscreva-se neste canal se ainda não for inscrito. E compartilhe esta palavra com alguém. Eu digo o que Deus me diz, irmão, para que depois não fique dúvida de que Deus falou pela minha boca. Por isso eu dou esta palavra, e eu a dou para que o povo de Honduras ore pelo seu presidente. Essas foram as coisas que Deus me mostrou, irmão. Alguns dizem, vou ficar para ver se acontece. Nós profetizamos 11 presidentes. E o que vai acontecer e está acontecendo no seu governo. O que faz você acreditar? Que Deus não vai simplesmente cumprir isso que estou dizendo. Porque assim é o Senhor, irmão. Ele fala, a glória é dele, não minha. Então oramos por Honduras, que Deus tenha misericórdia de Honduras. E que Deus dê sabedoria ao seu presidente, porque ele vai precisar. Que Deus te abençoe e te guarde. Convido você a compartilhar este vídeo com alguém. Siga-me no Facebook como Dione de la Rosa, para oração, e no Instagram como Profeta Dione de la Rosa. E também estamos em todas essas redes sociais. Escreva para nós pedindo oração. Amém. Shalom.